Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h02. Repita. 7:02. Jornal da Manhã, edição São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição São José dos Campos. Hoje é segunda-feira, 31 de agosto de 2020. Hoje é o dia do nutricionista, dia do samba rock. Vivemos o inverno brasileiro em São José dos Campos, 18 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, proibiu a realização dos chamados live comícios, mistura de eventos virtuais como um comício, para divulgar candidaturas para as eleições municipais deste ano. A solução estava sendo estudada por partidos como alternativa para as campanhas. Por isso, por conta da pandemia do coronavírus, o TSE proibiu essas lives. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Horário de votação nas eleições é ampliado em 1 hora. São José dos Campos libera abertura de comércios aos sábados a partir do dia 5 de setembro. Prefeito de Caraguatatuba testa positivo para coronavírus. Vacina da Johnson & Johnson contra a Covid-19 será testada em humanos em 3 países europeus. STJ marca para quarta-feira julgamento de afastamento de governador do Rio de Janeiro. Governo federal anuncia a suspensão de operações contra desmatamento na Amazônia e queimadas no Pantanal, mas decide revogar decisão. Com gol de ex-santista, Peixe perde para Flamengo em casa e São Paulo marca no fim e derrota o Corinthians. Lewis Hamilton vence Grande Prêmio da Bélgica e fica muito perto de recorde. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia, no nosso encontro de hoje eu vou falar sobre os números da pandemia. A imensa, maciça maioria de vítimas foi causada por outras doenças, que tiveram a participação do coronavírus. E vou falar também sobre o Brasil campeão de energia limpa do mundo. Um mundo que se envergonhe, porque 76% da energia do mundo é suja e 85% da energia do Brasil é limpa. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã, edição São José dos Campos. 7h05. Repita. 7h05. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, divulgou na sexta-feira ter oficializado a ampliação em 1 hora do horário de votação nas eleições municipais deste ano, cujo primeiro turno está marcado para 15 de novembro. Com a decisão, as urnas serão abertas mais cedo e ficarão aptas a receber votos das 7 da manhã às 5 da tarde, sempre no horário local. Segundo o TSE, o horário de votação foi definido após consultas a estatísticos do Instituto de Matemática Pura e Aplicada do INSPER e da Universidade de São Paulo. Além da ampliação, o TSE anunciou que irá reservar o horário das 7 às 10 da manhã, preferencialmente para pessoas acima de 60 anos, seguindo a orientação da consultoria sanitária prestada pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, e pelos hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein. Também serão disponibilizados em parceria com a iniciativa privada 7,5 milhões de máscaras e quase 2 milhões de proteções faciais aos mesários. Além disso, 1 milhão de litros de álcool gel devem ser distribuídos para que os eleitores limpem as mãos na entrada e na saída das sessões eleitorais. Eu não sei se eu estou errado, mas eu gostaria de não estar errado. Eu quero realmente fazer uma campanha para que isso não aconteça, melhor dizendo, porque me dá a impressão que este ano muita gente
deixará de comparecer às urnas por causa de pandemia, por causa de aglomeração, pela falta de experiência na hora da votação, ou seja, a coisa é complicada. Agora, é importante que as pessoas dirijam-se às urnas e votem, né? Porque é uma eleição municipal que depende da população para escolher o seu melhor candidato. Então, acho que deixar de comparecer às urnas não é a melhor medida do meu ponto de vista. Cada um sabe o que faz a sua vida. Até porque, se não votar, tem multa, tem tudo, né? Agora, as pessoas deveriam comparecer para a votação, porque é uma eleição muito importante que vai decidir os próximos 4 anos da sua cidade. O que a gente vê, na verdade, Clemente, que muitas pessoas realmente já estão comentando, né, dessa possibilidade de nem ir às urnas, nem votar, mas a praia estava lotada no final de semana. E tem um outro ponto, né? Aí depois, nos próximos 4 anos, a gente vai ter um monte de pessoas reclamando do prefeito que foi eleito e pessoas que não foram votar. Eu acho que é um grande problema. Aliás, tem 2 situações dentro dessa questão que eu acho que vale a pena a gente comentar. O brasileiro, de forma geral, tem uma preocupação com o voto útil. Não sei se isso ainda acontece, mas eu tenho essa percepção, né? Não vou votar no candidato X porque ele não vai ganhar. Não é assim que funciona. Vai votar, né? Você tem que votar no candidato que você acredita, né? Olha, esse candidato tem o ponto de vista que eu tenho, o programa de governo dele é interessante, então você tem que votar no cara que você acredita, porque é muito fácil, você não vai para a praia, né, Giovana, como você comentou, que esse final de semana estava cheio, e depois passa 4 anos cobrando o prefeito que foi eleito. Você não participou, não pode cobrar, né? Então não pode cobrar depois. A pessoa também, exatamente, né? Agora tudo bem, vamos para o outro lado. Você foi, votou, seu candidato não foi eleito, o candidato da maioria ganhou, por isso chama-se democracia, aí sim. Porque a partir do momento que esse candidato foi eleito e você também participou desse pleito, participou desse movimento, você tem todo o direito de cobrar, porque agora ele passa a ser o prefeito de todos e não de quem o elegeu. E outra coisa importante também, conhecer os candidatos, né? A gente citou prefeito, mas a Câmara de Vereadores, por exemplo. Sim, claro, bem lembrado. Quais são os projetos que o vereador que eu pretendo votar está apresentando ou vai apresentar, né? Porque às vezes, vou votar porque fulano falou, ciclano falou, aquele, eu conheço. Meu amigo indicou. E aí, os projetos? É importante a gente conhecer os projetos, né? Porque a gente vê, não estou dizendo de São José, eu digo geral, sim, Câmara Brasil. De Vereadores, no geral. A gente vê, o vereador tem 150 projetos. Aí você vai ver tudo nome de rua, né? Deu nome de rua tal, elegeu... Ou não fez nada, né? Ou não fez nada. Sim. Então, assim, é uma coisa importante. Nós precisamos conhecer, ler, né? E hoje tá fácil, se informar. Né? É só você dar uma pesquisa, perguntar lá no oráculo que vem a ficha inteira do cidadão. Então é só você perder 20 minutos, 25 minutos e você levanta a vida inteira do cidadão. Agora o pessoal do contra, cuidado com as fake news, né? Que a justiça está de olho em cima. Isso aí é verdade. E é crime e as pessoas que entrarem nesse clima de fake news podem ter certeza que serão punidos, investigados, enfim, né? A justiça vai tomar decisão e a coisa é feia. A hora. Agora 7h10. Repita. 7h10. O novo decreto em São José dos Campos vai liberar a abertura de comércios aos sábados na cidade. A medida será adotada gradualmente a partir do próximo sábado, dia 5 de setembro. Com o decreto, fica permitida a abertura de comércios, salões, academias e shoppings aos sábados em horário comercial. No caso dos shoppings, eles poderão abrir a praça de alimentação aos sábados até às 4 da tarde. A partir do dia 12 de setembro, bares e restaurantes poderão abrir aos sábados e domingos até às 4 da tarde. O segmento terá o horário ampliado para 8 horas de funcionamento diário, mas seguirá com funcionamento presencial limitado até às 9 da noite. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, aqui na região de São José dos Campos e Jacareí, tem tempo bom, tem alguns trechos com neblina. A saída ali pela Getúlio Vargas, motorista que sai de Jacareí no acesso à Dutra, no sentido Rio de Janeiro, claro, já tem lentidão por conta do excesso de veículos. Agora, segundo informações da concessionária, a gente não tem nenhum ponto com trânsito lento aqui na nossa região. Mas você viu um acidente, né, Clemente? Ali no trecho entre a Polícia Rodoviária Federal e a Unip, sentido São Paulo. Um carro batendo naquele mureta no guarda-reio, e não sei se foi um atropelamento que foi. Eu sei que o carro está parado lá de esquerda, já tem policiamento no local, já está a equipe do resgate lá também, então eu não sei como é que está o trânsito agora. Eu passei ali, estava tranquilo, tá? Segundo informações da concessionária,
concessionária, nesse momento, não há lentidão. Agora que houve acidente, houve, tá? Passei por ali questão de 15, 20 minutos e tinha um acidente ali na esquerda da pista de rolamento, sentido São Paulo. Ok, então você, motorista, toma cuidado de qualquer maneira, vai mais atento ali para não ser surpreendido com essa situação. A partir de Guarulhos e chegada a São Paulo, ainda pela rodovia Presidente Dutra, a gente chega ainda com tempo nublado, mas não atrapalha a visibilidade não. E até o momento, embora com trânsito já intenso ali naquela região, a gente segue sem muitas complicações em ambos os sentidos. A rodovia Ayrton Senna, no entanto, tá difícil, viu? No sentido capital, tem trânsito lento agora, vai do quilômetro 24 até o quilômetro 17 e também ali na saída de Guarulhos, indo para a capital, do quilômetro 16 até o quilômetro 15, também tem lentidão agora por conta do excesso de veículos também na marginal, aí o trânsito já fica todo atrapalhado por ali. No momento, tempo nublado na região. Corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto segue com trânsito fluindo normalmente. O Rodoanel Mário Covas, ali no trecho sul, nesse momento, também tem trânsito fluindo normalmente. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, segue com trânsito bom, tem tempo nublado, mas com boa visibilidade. Floriano Rodrigues Pinheiro dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, também tem tempo nublado, tem neblina em alguns trechos, mas o sol vai aparecendo por lá, viu? O trânsito flui bem. A chegada a Campos do Jordão, por exemplo, a gente já tem um solzinho dando as caras nesse momento. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, trecho de Planalto, tem tempo nublado com neblina em pontos isolados, então, claro, motorista tem que tomar cuidado aí, prejudica a visibilidade, mas o trânsito tá livre. Trecho de Serra também, trânsito livre com tempo nublado, e no trecho de Serra a gente tem obras de duplicação e por conta disso tem a operação Pare e Siga ativa nesse momento. Agora 7 horas, 14 minutos. Repita. 7h14. Jornal da Manhã, edição São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Malbec Flame com 5% de desconto. Tá frio. Malbec Flame com 10% de desconto. Tá frio. Malbec Flame com até 20% de desconto. Agora sim. Acenda seu poder de atração com a nova linha Malbec Flame. Agora com até 20% de desconto. Compre numa de nossas lojas com um revendedor ou peça pelo WhatsApp do Boticário. Malbec Flame é perfumaria. Perfumaria é o Boticário. Promoção válida até 20 de setembro ou enquanto durarem os estoques. Consulte itens participantes e condições nos canais de venda. Rádio Jovem Pan. Até onde o conhecimento pode te levar? O Colégio Planck oferece ferramentas para que cada estudante seja protagonista da sua própria história. Com uma metodologia focada em áreas do conhecimento, projetos e habilidades socioemocionais, oferecemos um ensino que promove o alto desempenho. Protagonistas, construindo hoje uma história de sucesso. Mentes e matrículas abertas 2021. Venha conhecer um colégio diferente de tudo que você já viu. Acesse colegioplanck.com.br e agende uma visita. Jornal da Manhã. O Auá Gastronomia comunica com muita felicidade que está de volta, com a qualidade que você já conhece. Atendimento de segunda a sexta no almoço e delivery todos os dias, das 11 às 22h30. Saboreie as delícias do Auá. Pedidos 3942-1197 ou 991347708. E se preferir, peça pelo iFood ou 99 Food. Auá Gastronomia. Satisfação e qualidade garantida. Rua Madre Paula de São José, 318 Vila Ema. Jovem Pan. Seu custo com energia elétrica é alto? Possui ares condicionados acima de 18.000 BTUs? Fique frio. Reduza seu custo com ares condicionados em até 35%. Só com a Make Live isso é possível. Instalação rápida e não requer obras. Ideal para farmácias, bancos, lojas, academias, escolas, universidades, hospitais, clínicas, restaurantes e outros. Economize. Ligue agora para 3322-2550 ou pelo contato @makelive.com.br. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7 horas 16 minutos. Repita. 7h16.
prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Júnior, testou positivo para o novo coronavírus, o Covid-19. O diagnóstico foi feito por meio de teste rápido e ele foi submetido a outros exames. Aguilar Júnior apresenta sintomas compatíveis para a Covid-19 desde o início da semana passada. Ele se encontra bem, mas com muitas dores de garganta e febre. Ele vai se manter em isolamento domiciliar e cumprir a quarentena. O final de semana ensolarado levou muitos turistas para a praia no litoral norte de São Paulo. Na Praia Grande, em Ubatuba, a circulação de banhistas foi grande. Desde o início de agosto, está liberado o uso das praias e ilhas de Ubatuba durante todos os dias da semana, mas com protocolos sanitários e de distanciamento de, no mínimo, 6 metros entre grupos familiares. Mesmo com a liberação, tem fiscalização das praias durante a semana e, se for o caso, aplicação de multa para quem não estiver usando a máscara. Haja fiscal para multar o pessoal, porque o litoral fim de semana a coisa estava cheia, as praias lotadas, enfim, né? Agora que, mas com protocolos sanitários e de distanciamento de no mínimo 6 metros entre grupos familiares. Tá de brincadeira, né? Não dá nem pra comentar, né, Léo? Não, porque... sem comentários. É melhor não comentar, porque 6 metros, olha, eu não sei que metro que é esse que o pessoal tava usando na praia, porque não é o metro padrão, viu? Até porque se foi 6 metros de distância um do outro, a praia, não falta praia, né? Porque o que tem de gente no litoral norte, esta semana, litoral norte, todo Rio de Janeiro, litoral, né? Rio de Janeiro também estava lotado, e o pessoal jogando vôlei, o que é proibido ainda, né? O povo não tá nem aí, né? Grupo, essa é a realidade, né? Enfim. Infelizmente, né? Agora, ontem à noite também, eu recebi ontem umas imagens à noite de um grupo de notícias policiais, a briga feia, muito feia, lá na praia de Martim de Sá, 2 mulheres se atracando, depois a molecada também, enfim, a coisa foi feia, a Polícia Militar não deu conta de tanta gente brigando, tá? Eu espero que essa mensagem recebida não seja de agora, mas parece-me que foi ontem à noite, e a coisa foi muito complicada, essa informação não foi confirmada, nem pelos sites, nem pelos jornais, mas eu recebi essas informações e realmente uma briga sem precedentes, infelizmente. Vão para a praia para se divertir e de repente parte para ignorância, vou falar bem a verdade, né? Agora a polícia precisa agir porque as coisas estão realmente complicando a cada dia mais, infelizmente. A sexta-feira foi de recuos no governo federal e de sustos entre ambientalistas após o Ministério do Meio Ambiente anunciar que operações contra o desmatamento e queimadas na Amazônia e no Pantanal estariam suspensas a partir de hoje. Isso por conta de um bloqueio de 60 milhões de reais na pasta, por ordem do setor econômico do Planalto. Os alvos do corte foram o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, bloqueio de 39 milhões, e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, IBAMA, bloqueio de 20 milhões. Por volta das 8 da noite de sexta, o Ministério do Meio Ambiente publicou uma atualização da nota, afirmando que houve o desbloqueio financeiro dos recursos e que, portanto, as operações de combate ao desmatamento ilegal e as queimadas vão prosseguir normalmente. Receita Federal deposita hoje o 4º lote da restituição do imposto de renda. A Receita Federal deposita nesta segunda-feira os valores referentes ao 4º lote de restituição do Imposto de Renda 2020. O crédito bancário será feito para 4.479.172 contribuintes. Desse total, quase 65 mil são contribuintes que têm prioridade legal, como idosos, pessoas com deficiência física ou mental ou doença grave e contribuintes cuja maior fonte de renda é o magistério. Os demais são contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 19 de junho. O valor devolvido pela Receita neste lote soma 5 bilhões e 700 milhões de reais. Lembrando que esse é o penúltimo lote de restituição de 2020. Este ano, o fisco mudou o cronograma e, em vez de 7 lotes pagos de julho a dezembro, vai fazer as devoluções em apenas 5 lotes, liberados de maio a setembro. Se você ainda não teve a restituição paga e suspeita que tenha caído na malha fina, pode acessar o extrato do imposto de renda no site da Receita Federal, na área ECAC, o Centro Virtual de Atendimento. Da Rádio 2, Milena Abreu.
No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta segunda-feira o dia será de sol entre nuvens na região do Vale do Paraíba. As temperaturas máximas terão uma pequena queda. No litoral norte haverá aumento maior de nebulosidade. Hoje, em São José dos Campos e Jacareí, a máxima deve ficar aí em torno dos 26 graus. Neste momento temos 18 graus. 7 horas 22 minutos. Repita. 7h22. Jornal da Manhã, edição São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Um dia saudável para você e sua família sempre começa com produtos Cooper. A pureza do leite pasteurizado, o sabor do queijo Minas fresquinho, do requeijão, dos iogurtes e da manteiga que derrete no pão estão nos melhores pontos de venda e também podem chegar todos os dias na porta da sua casa. Ligue para 2139-2230 e o SDC, o serviço domiciliar Cooper, entrega tudo fresquinho para você. Faça o cadastro pelo telefone 2139-2230 e comece o dia em muito boa companhia. Leite Cooper. Jovem Pan. Agora o Detran é digital e os principais serviços passaram para o Super App do Poupa Tempo. Transferência de veículo, segunda via da habilitação, licenciamento, registro de veículo e muitos outros serviços. É o Detran dentro do novo Super App do Poupa Tempo Digital. Um Detran digital na mão de cada cidadão. O Detran agora é digital. Se precisar sair, use máscara. Governo de São Paulo. Jovem Pan. Escolha uma escola que abra as janelas para o seu futuro, mas que, acima de tudo, valorize a sua jornada de aprendizado, que te ajude a construir novas conexões de conhecimento, que te receba como você é e aproveite todo o potencial que tem. O Colégio Teófilo Rezende oferece uma formação sólida, mas também humana. Matrículas abertas do berçário ao 9º ano do ensino fundamental. Vagas limitadas. teofilorezende.com.br. Muito mais que um aluno, muito mais que uma escola. Rádio Jovem Pan. Ainda com o pé atrás de frequentar salões de beleza? Venha conhecer a Luali Studio Hair, salão unissex com especialistas em estética para todos os gêneros. Exalte sua beleza na mão de Alex Santos. Luciano faz equipe. Atendimento individualizado, com hora marcada, seguindo normas de orientação e esterilização. E atenção, falou que é ouvinte da Jovem Pan, ganha hidratação capilar grátis. Luali Studio Hair, Rua Santa Clara, 674, Vila Diana. WhatsApp 12-99141-3235. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7 horas 24 minutos. Repita. 7h24. Durante uma videoconferência promovida pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, na sexta-feira, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, fez um comunicado. Anunciou que o Ministério da Educação, MEC, vai abrir processo seletivo para o preenchimento de 90 mil vagas remanescentes do programa Universidade para Todos, o ProUni, e 50 mil do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. A seleção começa em setembro. As vagas remanescentes são aquelas que não foram ocupadas no decorrer dos processos seletivos regulares dos programas. A disponibilidade dessas vagas ocorre por desistência dos candidatos pré-selecionados ou falta de documentação, por exemplo. O ProUni é o programa do governo federal que oferece bolsas de estudo integrais e parciais, 50%, em instituições particulares de educação superior. Já o FIES tem o objetivo de facilitar o acesso ao crédito para financiamento de cursos de ensino superior oferecidos por instituições privadas. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, deve julgar. Na quarta-feira, se confirma a decisão do ministro Benedito Gonçalves, que na sexta-feira afastou do cargo o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. O próprio ministro deve colocar o caso em julgamento durante a próxima sessão da Corte Especial, colegiado do STJ, que é composto por 15 ministros mais antigos do tribunal e onde são julgados processos envolvendo autoridades com foro por prerrogativa de função. Witzel foi afastado
na sexta-feira em um desdobramento da Operação Placebo, que investiga atos de corrupção em contratos públicos do governo do Rio de Janeiro. Além do afastamento, Gonçalves, que é relator do caso no STJ, autorizou o cumprimento de 17 mandados de prisão, sendo 6 preventivas e 11 temporárias, e 72 de busca e apreensão em endereços ligados à cúpula do governo fluminense. Além do governador, estão entre os investigados o vice-governador Cláudio Castro e o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, André Ceciliano. Em entrevista coletiva na sexta-feira, Witzel negou envolvimento e afirmou que seu afastamento não se justifica. Morreu ontem, aos 65 anos, a esposa do apresentador Milton Neves, Lenice Neves. Os dois estavam casados há 42 anos. Ela lutava nos últimos anos contra um câncer no pâncreas e estava internada em São Paulo. A informação da morte foi confirmada pelo apresentador nas redes sociais. O último sorriso de minha esposa Lenice, mas nesta madrugada o maldito câncer fez mais uma vítima. Foram 10 anos de namoro e 42 de casamento. O casal tem 3 filhos e 2 netas, com ela cuidando sozinha dos meninos, enquanto eu mais trabalhava na vida. Hoje, com tanta realização, foi-se o pilar, escreveu. Uma portaria do Ministério da Saúde traz novos procedimentos que médicos e profissionais de saúde devem tomar ao receberem mulheres que queiram abortar em casos de estupro permitidos pela lei brasileira. A portaria traz novas exigências para a permissão do aborto previsto em lei nos casos em que a mulher ficou grávida após sofrer violência sexual. Os profissionais de saúde deverão preservar possíveis evidências materiais do crime de estupro a serem entregues imediatamente à autoridade policial, inclusive fragmentos do embrião ou feto, para levar à identificação genética do autor do crime. Nesses casos, também fica obrigatória a notificação à autoridade policial pelo médico, demais profissionais de saúde ou responsáveis pelo estabelecimento de saúde que acolheram a paciente sobre os indícios ou confirmação do crime de estupro. A portaria traz ainda uma outra obrigação à equipe médica: oferecer à gestante, antes da realização do aborto por estupro, a possibilidade de visualizar o feto ou embrião por ultrassonografia, e o desejo final dela precisa ser documentado. A Caixa ampliou a possibilidade de pausa nas prestações dos créditos comerciais de pessoas físicas e jurídicas para um período de até 180 dias. A medida vale para contratos como os de renegociação, CDC, microcrédito, Construcard e crédito alto. A ampliação do prazo de 90 para até 180 dias é uma das medidas de enfrentamento aos efeitos causados à economia pela pandemia. Os clientes que já tiveram a pausa de 90 dias concluída ou em andamento podem solicitar a prorrogação do prazo por mais 90 dias. Quem ainda não optou por essa alternativa pode solicitar a pausa de até 180 dias. O Tribunal de Justiça de São Paulo revogou na sexta-feira a decisão da juíza Sueli Zeraik, que determinou que o ex-médico Roger Abdelmaci, de 76 anos, cumprisse prisão domiciliar por ser considerado como integrante do grupo de risco de contrair o coronavírus. Abdelmaci estava em casa desde 19 de abril e agora terá que voltar para a penitenciária de Tremembé, no interior do estado, onde cumpria pena. Para os desembargadores, a pandemia causada pelo vírus não autoriza por si só a antecipação da progressão no regime prisional. O ex-médico cumpre pena de 173 anos de prisão em regime fechado, não tendo direito à progressão de regime para o aberto no momento. O TJ atendeu a um recurso do Ministério Público afirmando que não há nenhum cuidado que o ex-médico precise que não possa ter na cadeia. O MP alegou que a recomendação do Conselho Nacional de Justiça, citada na decisão pela juíza, que aborda medidas preventivas à propagação da Covid-19 nas prisões, não pode ser usada para autorizar a soltura desenfreada de presos. Brasileiros com idade entre 20 e 49 anos têm até o dia 31 de outubro para se vacinar contra o sarampo. O prazo terminaria hoje, mas o Ministério da Saúde anunciou a prorrogação do prazo. Devido à pandemia e à preocupação com os riscos de contaminação pela Covid-19, a campanha deste ano acabou atingindo um público menor do que o esperado. Dados preliminares das secretarias estaduais de saúde, registrados no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações, apontam que do início da campanha, em 16 de março, até o dia 17 de agosto,
5.200.000 pessoas na faixa etária de 20 a 49 anos foram vacinadas. O número corresponde a apenas 5,8% das 90 milhões de pessoas que têm entre 20 e 49 anos, público-alvo da 4ª etapa da Mobilização Nacional de Vacinação contra o sarampo, doença considerada grave e de alta transmissibilidade. Cada pessoa contaminada pode transmiti-la a até 18 pessoas, principalmente por via aérea, ao tossir, espirrar, falar ou mesmo respirar. 7h31 agora, contas públicas federais atingem rombo de 505 bilhões de reais até julho. Novo déficit de 87 bilhões nas contas do governo em julho ampliaram o rombo para 505 bilhões no acumulado do ano. O governo atribui o avanço aos efeitos da pandemia de Covid-19. Os números demonstram piora muito elevada na comparação com o mesmo mês no ano passado. Em 2019, o déficit em julho era de quase 6 bilhões e o acumulado nos primeiros 7 meses do ano era de 35 bilhões. O Tesouro Nacional atribui o resultado à queda brutal na arrecadação, combinada com o aumento das despesas ocasionadas por medidas de combate ao novo coronavírus. Na comparação, a arrecadação primária no mês de julho teve queda real de 22% na receita líquida e crescimento real de 45% na despesa. Ao saldo deficitário de 68 bilhões no Tesouro e no Banco Central, somam-se 20 bilhões do rombo na Previdência. Para os técnicos do governo, a culpa recai sobre os quase 46 bilhões destinados ao auxílio emergencial e os mais de 18 bilhões de socorro a estados e municípios. Para estancar a sangria, o Tesouro defende a retomada do ajuste fiscal e da preservação do teto de gastos. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. Um balão caiu sobre a fiação no sábado no distrito de Moreira César, em Pindamonhangaba. Não houve incêndio. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender a ocorrência. A remoção do balão foi feita pela empresa de energia. Já em São José dos Campos, 4 homens foram detidos e um balão foi apreendido ontem no bairro Santo Ivo. O balão estava sendo monitorado pela Polícia Ambiental. Ao chegar no local da queda, 4 pessoas foram encontradas resgatando o balão. Os 4 de São Bernardo do Campo foram encaminhados à delegacia e vão responder por crime ambiental, além de pagar multa de R$20 mil. O governo da Hungria anunciou o fechamento de suas fronteiras para cidadãos estrangeiros para frear a propagação do novo coronavírus que se intensificou na Europa nos últimos dias. Segundo o Ministério do Interior, a medida é necessária para defender a saúde dos húngaros, a economia e o início do ano letivo. Ao regressarem ao país, os cidadãos húngaros devem apresentar 2 testes negativos para o coronavírus nas 48 horas anteriores ou passar por uma quarentena de 2 semanas. A medida não significa restrições à circulação dentro do país, afirmou o Ministério. No entanto, haverá várias exceções, como no caso de comboios militares, viagens de negócios, passagens de fronteira para trabalho, trânsito para outros países por corredores pré-determinados, bem como viagens diplomáticas e oficiais. No próximo dia 24 de setembro, o país receberá a Supercopa da UEFA entre Bayern de Munique e Sevilha, na cidade de Budapeste. O governo está negociando com a UEFA para garantir a entrada de 6 mil torcedores alemães e espanhóis para assistir a partida. Depois de 3 meses seguidos de queda, a taxa de juros no cartão de crédito rotativo, quando o cliente não paga o valor integral da fatura até a data de vencimento, voltou a subir em julho. As estatísticas foram divulgadas na sexta-feira pelo Banco Central. A taxa ao mês ficou em 12,5% em julho, contra 12,3% no mês anterior. No entanto, o patamar ainda está abaixo dos juros que eram cobrados antes do início da pandemia no país. Em fevereiro, por exemplo, a taxa era de 12,8%. Na comparação da taxa de juros anual, o rotativo registrou alta de quase 10%, pulando de 302,6% em junho para 312% em julho. Já o cheque especial, que também vinha de 3 quedas seguidas, se manteve no patamar de 6,5% ao mês, mesmo número de junho. Em fevereiro e março, a taxa já tinha ficado em 7,2%,
caiu para 6,8% para abril e teve nova redução em maio para 6,6%. Vamos agora aos indicadores econômicos. O dólar comercial teve baixa de 2,93% e fechou a sexta-feira cotado a R$ 5,41 na venda. Foi a maior queda diária em quase 3 meses. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em alta de 1,51% a 102.142 pontos, emendando a segunda alta semanal de 0,61% desta vez. Euro cotado a R$ 6,41, com queda de 2,53%. Nos Estados Unidos, todos os principais índices de ações encerraram a semana em alta. Dow Jones subiu 0,57%, foi a 28.653 pontos, e o Nasdaq Composite teve alta de 0,6%. 7h37. Repita. 7h37. E vamos a bônus disso do dia com Giovana Bubniak. A vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela farmacêutica Janssen do grupo Johnson & Johnson, será testada em 3 países europeus. Na sexta-feira, a Agência Espanhola de Medicamentos e Produtos Sanitários da Espanha autorizou o primeiro teste clínico em humanos no país. Além da Espanha, Bélgica e Alemanha também vão participar desta etapa, que é a segunda de um total de 3. A fase anterior foi conduzida nos Estados Unidos e também na Bélgica. No total, 550 voluntários saudáveis dos 3 países europeus vão participar do teste para avaliar a gama de doses e os diferentes padrões de administração. A pesquisa será realizada em adultos e inclui 2 grupos de voluntários. Um de 18 a 55 anos e outro de 65 anos ou mais. A hora 7h38. Repita. 7h38. Jornal da Manhã, edição São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Você conhece o Policlin Sul? Um pronto atendimento na Avenida Andrômeda com consultas em cardiologia, ginecologia, pediatria, ortopedia e outras especialidades, com agilidade na marcação. Atendemos diversos convênios e particular. Ligue 12-3797-8500. Policlin Sul, há 15 anos atendendo com excelência na região sul. Jornal da Manhã. O frio chegou? Não deixe a gripe atrapalhar. Fique bem com Benegripe. Nariz entupido? Benegripe. Indisposição? Benegripe. Dor de cabeça? Benegripe. Coriza? Benegripe. Dor no corpo? Mal-estar? Febre? Benegripe. Contra todos os sintomas da gripe, conte com o poder da linha completa Benegripe. É gripe? Linha Benegripe. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Jovem Pan. Até onde o conhecimento pode te levar? O Colégio Planck oferece ferramentas para que cada estudante seja protagonista da sua própria história. Com uma metodologia focada em áreas do conhecimento, projetos e habilidades socioemocionais, oferecemos um ensino que promove o alto desempenho. Protagonistas, construindo hoje uma história de sucesso. Mentes e matrículas abertas 2021. Venha conhecer um colégio diferente de tudo que você já viu. Acesse colegioplanck.com.br e agende uma visita. Jovem Pan. Pensando em móveis planejados? Estilo Movelaria. Eficiência, tecnologia e sofisticação. 5 anos de garantia e entrega garantida. Estilo Movelaria. Conheça nossas lojas. estilomovelaria.com.br. Jornal da Manhã. Seu custo com energia elétrica é alto? Possui ares condicionados acima de 18.000 BTUs? Fique frio. Reduza seu custo com ares condicionados em até 35%. Só com a Make Live isso é possível. Instalação rápida e não requer obras. Ideal para farmácias, bancos, lojas, academias, escolas, universidades, hospitais, clínicas, restaurantes e outros. Economize! Ligue agora para 3322-2550 ou pelo contato @makelive.com.br. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
7h41. Repita. 7h41. O prazo para o licenciamento de veículos com placa final 5 ou 6 no estado de São Paulo termina hoje. Basta informar o número do Renavan e pagar a taxa de R$ 93,87 na rede bancária, inclusive no caixa eletrônico ou pela internet. Desde maio não é mais feita a emissão do documento em papel, que é retirada no Detran após o pagamento ou entrega em domicílios. Agora, depois de licenciar o veículo, o condutor deve baixar o documento pela internet para salvar no celular ou até imprimir em casa em uma folha de papel comum. Outra opção é baixar o aplicativo de celular da Carteira Digital de Trânsito, que também pode salvar o documento do veículo. A deputada federal Carla Zambelli, do PSL, apagou no sábado uma postagem em seu Twitter em que afirmava que havia sido curada da Covid-19 após fazer uso da cloroquina. Na sexta-feira, o hospital DF Star informou que a parlamentar foi diagnosticada com endometriose profunda, descartando a possibilidade de infecção pelo novo coronavírus. Nas redes, a deputada afirmou que após receber o primeiro diagnóstico positivo para a Covid-19, chegou a mudar de hospital para poder ser tratada à base de cloroquina. Na sexta-feira, após o boletim do hospital alegar que a congressista não estava com Covid-19, Zambelli publicou na rede que houve um falso positivo. Sim, meu primeiro teste da Covid-19 deu positivo, mas confirmou-se que era um falso positivo. Nunca deixei de seguir as orientações médicas. Nunca deixe de seguir as orientações médicas se seu teste der positivo. O hospital jamais disse que eu menti, diz a postagem. 7h43. Repita. 7h43. Empresas chamam funcionários de volta e total de afastados do trabalho por conta da pandemia cai. Número de pessoas afastadas do trabalho por conta da pandemia despenca. No fim de julho, eram quase 6 milhões de brasileiros. Já no começo de agosto, eram 4 milhões e 700 mil. Os números aparecem em uma pesquisa do IBGE feita para medir os impactos da pandemia na economia e no mercado de trabalho. O resultado mostra que mais de 1 milhão de pessoas que estavam em casa com o contrato suspenso, por exemplo, voltaram para a empresa. Por outro lado, a taxa de desemprego praticamente estacionou no começo de agosto na comparação com o fim de julho. A coordenadora do IBGE, Maria Lúcia Vieira, explica. A população ocupada ficou em 81,6 milhões, a população desocupada em 12,6 milhões. Esses indicadores ficaram estáveis em relação à semana anterior. A gente vem observando quedas sucessivas, a tendência de queda ao longo das semanas desde o início de maio, mas nesses últimos períodos uma certa estabilidade. A taxa de desocupação ficou em 13,3%. E como destaque, a gente coloca a redução da população que estava afastada do mercado de trabalho, tanto devido à pandemia quanto devido a outros fatores, E o aumento da população ocupada não afastada. Então, significa que essa população que estava afastada está retornando ao trabalho que tinha. Vale lembrar que o país chegou a ter quase 17 milhões de pessoas afastadas no mês de maio. Quanto ao número de brasileiros em trabalho remoto, o chamado home office, praticamente não houve mudança de julho para agosto. E no começo do mês, cerca de 8 milhões e 600 mil pessoas exerciam suas funções de casa. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na Avenida Princesa Isabel e também na Rua Guaianazes, em Santana. Na Princesa Isabel, velocidade máxima é de 60 km por hora e na Rua Guaianazes é de 50 km por hora. Também estarão na Avenida Paulista, no Jardim Esplanada, velocidade lá é 50 km por hora a máxima, e na Avenida Cidade Jardim, aqui no Jardim Satélite, onde a velocidade máxima é de 60 km por hora.
Estradas. Rodovia Presidente Dutra, Clemente, a gente comentava e agora tem lentidão. Está confirmada pela concessionária que administra a rodovia, lentidão no sentido São Paulo, na altura do quilômetro 155, na pista expressa, justamente reflexo daquele acidente que você contou pra gente ali no trecho entre a Polícia Rodoviária Federal e a Unip, né? Já tem lentidão, então você, motorista, toma cuidado, se puder evitar aquele trecho, melhor ainda. A gente também tem lentidão ainda no sentido São Paulo, a partir de Guarulhos, e pular trânsito lento, tanto na pista expressa quanto na pista marginal. Aliás, na pista marginal são pelo menos 2 pontos de lentidão nesse momento por causa do excesso de veículos. A rodovia Ailton Senna segue com trânsito lento no sentido capital. A lentidão começa ali no quilômetro 23, na altura de Guarulhos, e vai até o quilômetro 15 nesse momento por conta aí do excesso de veículos. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue com trânsito fluindo normalmente nesta manhã. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, ambas seguem nesse momento com situação bastante semelhante. Trânsito flui bem, motorista faz uma viagem tranquila nesse sentido, mas tem tempo nublado, embora não chegue a atrapalhar a visibilidade, claro, motorista tem que ficar um pouco atento mesmo assim, em relação a essa questão da visibilidade. Na Tamoios, a gente tem obras a partir do quilômetro 64, ali no finalzinho do trecho de Planalto, e por conta disso tem a operação Pare e Siga ativa no trecho de Serra. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, segue neste momento com um trânsito tranquilo, e a gente já tem sol em praticamente toda a extensão aí da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. 7h47. Repita. 7h47. Jornal da Manhã, edição São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. O aniversário Leroy Merlin é sobre presente. Sobre estar presente quando você precisa de uma mãozinha. Estar ao seu lado quando quer achar o produto que precisa. Estar a um clique de distância com a solução completa para sua casa. O aniversário Leroy Merlin é sobre estar presente todos os dias com as melhores ofertas para você aproveitar. É estar presente onde você estiver. Aniversário 22 anos Leroy Merlin. Sempre presente com você. Jornal da Manhã. Malbec Flame com 5% de desconto. Tá frio. Malbec Flame com 10% de desconto. Tá frio. Malbec Flame com até 20% de desconto. Agora sim. Acenda seu poder de atração com a nova linha Malbec Flame. Agora com até 20% de desconto. Compre numa de nossas lojas com um revendedor ou peça pelo WhatsApp do Boticário. Malbec Flame é perfumaria. Perfumaria é o Boticário. Promoção válida até 20 de setembro ou enquanto durarem os estoques. Consulte itens participantes e condições nos canais de venda. Jovem Pan. Já imaginou morar em São José dos Campos, ao lado do Center Valley Shopping? A Reflora apresenta o Atuale Residência. Apartamentos de 3 e 2 dormitórios, com 1 ou 2 vagas de garagem, plantas de 56 a 73 metros quadrados e varanda gourmet integrada com a cozinha. É modernidade para se conectar e lazer completo com 12 itens para desconectar da rotina. Para saber mais, acesse reflora.com.br. Atuale Residência. Atualize seu estilo de vida. Rádio Jovem Pan. Você sabia que Prato Food Hall está prontinho para te receber, cumprindo todas as normas de segurança para você curtir o nosso almoço. Agora servindo em pratos individuais para você relaxar no nosso happy hour. Agora, uma carta de drinks novinha e tem mais. Estamos com chopp e drinks em dobro. Mas se tudo isso ainda é pouco, venha aproveitar nossa maravilhosa pizza rústica e nossos lanches de tirar realmente a fome. Estamos te esperando. Venha para o Prato Food Hall ou peça pelo WhatsApp 12 99997 17 4024. Jovem Pan. Se você não quer ficar sem energia, ligue para a PS Pro. Se você quer economizar com energia, chame a PS Pro. E que tal gerar sua própria energia só com a PS Pro? Seja noite, seja dia, chame a PS Pro. E não fique sem energia. www.apsgroup.com.br. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
7h50. Repita. 7h50. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.294 da Mega Sena, realizado na noite de sábado no espaço Loterias Caixa, no terminal rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O prêmio acumulou. As dezenas sorteadas foram 09, 15, 20, 33, 41 e 43. Repita. 09, 15, 20, 33, 41 e 43. A Quina teve 49 apostas ganhadoras, cada uma receberá R$85 mil e a Quadra teve 5 mil apostas ganhadoras, cada uma levará R$1.000. O próximo sorteio será na quarta-feira e o prêmio é estimado em R$82 milhões. Os brasileiros Neymar e Marquinhos, do Paris Saint-Germain, e Thiago Alcântara, do Bayern de Munique, estão na lista de 23 jogadores da seleção da União das Associações de Futebol da Europa, UEFA, anunciada na sexta-feira pela entidade na Suíça. O Bayern de Munique, ex-campeão da Champions League, se destacou com o maior número de jogadores. Ao todo, 9. Só Boateng e Coman, entre os titulares, não estão relacionados. Brenner, nos acréscimos do segundo tempo, garantiu a vitória por 2-1 do São Paulo sobre o Corinthians ontem, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Antes do jovem São Paulino se tornar herói, Cássio e Thiago Volpi falharam nos gols de Hernanes e Ramiro. O Flamengo venceu o Santos por 1-0 na tarde de ontem, domingo, na Vila Belmiro, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado pelo Gabigol, que roubou a bola no campo de defesa e apareceu para finalizar a jogada na área adversária. A parte da grande jogada do atacante revelado pela base santista, a partida foi marcada por muita demora na consulta ao VAR. O britânico Lewis Hamilton venceu mais uma corrida. Desta vez, o piloto da Mercedes conquistou o GP da Bélgica, em Spa-Francorchamps. O inglês chegou à sua vitória de número 89, 2 a menos que o recordista Michael Schumacher. Completaram o pódio Valtteri Bottas, da Mercedes, e Max Verstappen, da RB. Muito bem, vamos rematando o ouvinte, né, Eloy? Pelo nosso WhatsApp, o 997077791, certo? É isso aí, Clemente. Vamos lá, a gente tem a participação aqui do Demétrio, é nosso ouvinte de São José dos Campos, e ele diz pra gente que a reclamação dele é referente à retirada de uma árvore. Fica na rua Sumaré, número 76, no Bosque dos Eucaliptos. Ele diz que já fez várias reclamações, nenhuma providência foi tomada. O Demétrio, inclusive, mandou pra gente um vídeo mostrando a situação da árvore, a situação da calçada toda quebrada. É aquela velha máxima, né? A árvore vai crescendo, as raízes vão subindo, quebra a calçada. Não sei, pelo vídeo que o Demétrio mandou, realmente me dá a impressão de que o tronco da árvore já está bem deteriorado. Agora, pelo vídeo não dá para ter certeza. Agora, realmente é uma situação que vem se arrastando. O Demétrio mandou os protocolos todos para a gente, então pedimos uma atenção aí no sentido de pelo menos verificar o que está acontecendo, né? Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma reclamação, alguma informação, alguma observação, manda aqui para o nosso WhatsApp. É o 12997077791. Repetindo, 12997077791. 7h54. Repita. 7h54. Brasília chamando, é hora do comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente. No sábado, o presidente Bolsonaro foi a Caldas Novas, em Goiás, para inaugurar uma usina de energia elétrica de origem fotovoltaica, luz do sol. E aí, uma que a gente ouviu um discurso assim, quase uma declaração de amor do governador Ronaldo Caiado, né, em relação ao presidente da República. O governo federal tem uma presença muito grande em Goiás, na saúde, na infraestrutura de um modo geral, né, enfim, vários projetos que unem os dois presidentes. Aliás, o Ronaldo Caiado já foi candidato a presidente da República. Eu costumava dizer, brincando, que Collor viria montado num cavalo lá de Maceió para assumir a presidência se esse cavalo já não estivesse sendo montado pelo Ronaldo Caiado, que aparecia na campanha eleitoral, né, empinando um cavalo, né, mostrando aí a força do campo. E tá aí. Goiás hoje é o segundo, terceiro produtor
de grãos do país. Grande produtor pecuário, de grãos, de alimento, brilhante, embora tenha perdido a metade norte do seu território, né, virou Tocantins. Mas o que eu queria contar desse evento é que o ministro Bento Albuquerque, das Minas e Energia, no discurso, contou, e eu não sabia, que o Brasil tem 85% de sua energia elétrica de fonte limpa e renovável. E que a média do mundo de fonte limpa e renovável para energia elétrica é 24%. Aí, mundo, fica preocupado com o Brasil protegendo o meio ambiente? Mundo, nós brasileiros é que devemos estar preocupados com você, mundo. 24% só de energia limpa e renovável, quer dizer que o resto é energia nuclear, né? É fissão do átomo, é carvão, é derivado de petróleo, é óleo combustível, é gás, é lenha. Uau! Aqui não. Aqui a força da gravidade na água produz a hidrelétrica. Depois a água se evapora, chove e vem de novo. E produz energia elétrica de novo. Aqui tem o vento, né, energia eólica. Não pode ser armazenado, como constatou uma presidente que tivemos, né, mas esse ar passa cada vez por maior número de cataventos aqui no Brasil, produzindo energia elétrica, né? E temos a fotovoltaica crescendo cada vez mais e se difundindo sobre os telhados das casas brasileiras. E vem o mundo falar mal do Brasil em meio ambiente. Ora, mundo! que divertido é, né? A gente constatar a realidade do lado da narrativa ideológica. Que coisa. Bom, me perguntaram sobre os números da pandemia. Não custa lembrar que os americanos agora fizeram uma pesquisa sobre o número de mortos lá nos Estados Unidos e descobriram que só 6%, gente que inclusive já ia morrer, né? Se a gente pegar os números desse período, de 16 de março até hoje, de doenças respiratórias, aqui no Brasil, do ano passado, a gente vê que mais da metade dos mortos já morreriam de qualquer maneira de doenças respiratórias. Pneumonia, aquela síndrome respiratória aguda, né? E outras doenças, diabetes, por exemplo, faz um estrago enorme. Aí vem um complicador, a pessoa vai embora, né? A obesidade a gente tem visto que é outro fator, né? Então, essa é a realidade que a gente tem que considerar também, né? E fortalecer as nossas defesas. Vitamina D, zinco, boa nutrição. Eu me previno com a ivermectina, né? Tem gente se prevenindo com a própria hidroxicloroquina, e assim a gente vai tocando a vida, né? Viva a vida, ao contrário do que dizem os seguidores do general Milan Astray, lá na Guerra Civil Espanhola, lá em Salamanca. Viva la muerte. Não. Viva a vida. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã, edição São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000.
E termina aqui o Jornal da Manhã, edição São José dos Campos, desta segunda-feira, 31 de agosto de 2020. Confira também essa edição no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos e também em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 da manhã. Bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.